Bom, vou colocar aqui para gravar. Nilmário, já estamos gravando. Eu gostaria, então, de começar essa entrevista, Nilmário, fazendo uma breve apresentação aqui do senhor, de modo para que, né, os nossos espectadores aqui possam te conhecer um pouco, né? Bom, o Nilmário, pessoal, para quem está nos assistindo, ele é jornalista, cientista político, já foi deputado federal e deputado estadual aqui do meu estado, Minas Gerais, e inclusive foi um dos deputados que ajudou a redigir a atual Constituição aqui de Minas, já trabalhou no governo como chefe das áreas de direitos humanos e também já escreveu livros a respeito do tema. Nilmário, é isso mesmo? É isso mesmo. Mais de quantos anos aí na trajetória política? Mais de 30, né, Nilmário? 57. 57 anos aí Na na esquerda. trajetória Na política. esquerda. Na esquerda. Na esquerda. Bom, e só para reforçar, aliás, para deixar claro aqui para quem está nos assistindo, né? O Nilmar é um dos integrantes do PT, que é o Partido dos Trabalhadores, um dos maiores partidos, inclusive, da América Latina. Nilmário, o motivo de eu ter convidado o senhor aqui foi para a gente discutir um pouco a respeito da situação da população negra aqui no Brasil. Por quê? Eu acho que esse tema, assim, ao longo de toda a história do país, basicamente, foi um tema muito urgente de ser discutido, embora muitos acham que seja mimimi, né, coisa pouca, mas é um tema que voltou ainda mais em voga, sobretudo na grande mídia, depois daquele episódio que ocorreu nos Estados Unidos, em que um policial matou um homem negro que estava em uma manifestação, né? Para pouco tempo antes desse episódio nos Estados Unidos ter ocorrido, Nilmário, nós verificamos aqui no Brasil, aliás, nós vivenciamos aqui no Brasil uma situação um pouco parecida, né? Que foi a morte de um menino de apenas 14 anos que foi morto também pela polícia do Rio de Janeiro por bala perdida. Ou seja, os dois casos têm uma relação que é a morte por policiais, por agentes do Estado, né? E fora a morte do menino João Pedro, que tinha apenas 14 anos, em setembro do ano passado nós tivemos a morte da menina Ágata, também morta por bala perdida, e também em novembro de 2019 nós tivemos a morte da menina Kathleen Gomes, também morta no Rio de Janeiro e também por bala perdida. E, Mário, a característica em todos esses casos, nos Estados Unidos, nesses casos que eu relatei aqui do Brasil, a característica que une isso, além de ter sido mortes causadas por agentes de estados, foram mortes impetradas contra pessoas negras. O que esses episódios, Nilmário, à luz dos direitos humanos, você que é dessa área, o que eles nos mostram sobre a população negra aqui no Brasil? O Brasil é um país racista. O racismo é estrutural. Aqui foi o país que mais recebeu escravos africanos na história. Durante 3 séculos, foram transportados milhões de pessoas trazidas da África em navios em condições dramáticas, condições muito ruins. O Laurentino Gomes, que é um escritor, um jornalista, um livro recente dele, ele apurou, depois de uma longa pesquisa nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal e na Nigéria, que dos negros feitos escravos, escravizados na África e trazidos para o Brasil, 1.800.000 foram jogados ao mar, porque eles morriam na viagem. As condições eram tão ruins na viagem. 1.800.000, eram 15% dos escravos, das pessoas escravizadas. Escravos não, pessoas escravizadas. Eles não eram escravos, eram pessoas que foram escravizadas. Então, era 15%. Portanto, ultrapassa 8 milhões de pessoas. E eles chegavam nos portos brasileiros, sobretudo Santos, Rio de Janeiro, Porto, depois Cais do Valongo,
Salvador, Recife, mas tinha muitos outros lugares. Os 4 principais eram esses. E eram comprados em praça pública. Ou só o jovem forte, para ser levado para o trabalho pesado, ou a família inteira. Então, a família toda era comprada. Então, quem comprava adquiria o direito sobre os corpos daquelas pessoas. E como se sabe, o escravagismo, a escravidão, ela não é uma coisa voluntária, ela é forçada. Ela só existe à força. Ninguém escolhe ser escravo. As pessoas se tornam escravos pela força das armas. Né? Então, elas são... Era preciso ter uma autocracia. Por exemplo, colônia é colônia. Tem um Estado que domina esse território, explora suas riquezas e usa o trabalho escravo, o escravagismo, como meio de obter o máximo de lucro. E só a força que é possível. Quando houve a independência, todos os países da América Latina fizeram por via de levantes militares, populares, armados, alcançaram a independência, era a república e aboliram a escravidão, menos o Brasil. O Brasil fez uma monarquia ou império autocrático, porque precisava de um regime de força. Na república era impossível manter a escravidão. Então, aí, como da guerra civil, dá problema. É difícil ser escravo numa república. Então, foi o único país do continente que manteve um regime monárquico e autocrático, que usava o regime da força para manter as pessoas escravizadas. Os escravos eram proibidos de estudar. Quando aboliu a escravidão, em 1888, há 122 anos atrás, 98% das pessoas escravizadas eram analfabetas. Eles não podiam, nem criança, nem adolescente, nem jovem, nem adulto, ninguém podia estudar, era proibido estudar. Então, terminou a escravidão, eles não tinham como se inserir, estavam urbanizando o país. Então, foi quando surgiram as favelas no Brasil, que eram pessoas já nasceram, já vieram à condição de homens livres, como párias, como excluídos, sem empregos, sem alfabetização, sem acesso à educação, sem acesso à moradia. Aí eles foram para as favelas, foram criar meios de sobreviver. E muitos formaram comunidades tradicionais, que a gente chama de quilombola. Ou que eram fugidos durante a escravidão, ou para onde foram as pessoas recém-libertadas. Então, já nasceu a liberdade, não mudou nada na vida deles. Era desemprego crônico, pobreza crônica, desigualdade abissal. Agora, para manter mais de 3 séculos de escravidão, foi preciso criar uma mentalidade que a pessoa da pele negra era inferior ao da pele branca. Era inferior, era geneticamente inferior. Era ignorante por nascimento, era estúpido, era boçal, era violento por nascimento. Tudo mentiras, obviamente. Não foi criado. Eram pessoas sem alma. Né? Para adquirir um pouco de alma durante a escravidão, eles tinham que... O que acontecia? Para adquirir, eles tinham que se batizar à força, adquirir nome cristão. Então, ele tinha que perder seu nome, sua ancestralidade, suas crenças, seus costumes, sua tradição. O que identifica uma pessoa é o nome e a ancestralidade. Se ela perde isso, ela torna-se um ser totalmente subjugado. Quer dizer, além de... E outra, o escravagismo não tinha jornada de trabalho, não tinha salário nem jornada. Um escravo jovem, um escravo num trabalho pesado, ele morria com 28 anos, 30 anos. Né? Ele morria jovem. Né? E outra coisa, as mulheres eram propriedade também de quem comprava a família. Então, não existia o crime do estupro. Ele era um direito também
do senhor de escravo ou de seus prepostos também tomar o corpo de crianças e das mulheres. Então, essa violência contra a mulher foi séculos que isso foi travado no Brasil. E não era pouca gente, não, Marcelo. Porque em 1888, há 122 anos atrás, quando a escravidão foi abolida formalmente, no Brasil tinha 13 milhões de habitantes. 8 milhões eram negros ou descendentes de negros. Era a maioria da população. Não era a minoria, era a maioria. Então, tanto que a elite branca, a Casa Grande, né, que foi mudando de nome várias vezes no Brasil, mas é a mesma elite, ela abriu um processo de imigração. Ela tinha medo de um país que tinha maioria negra. Ela abriu imigração para colonos americanos, europeus, brancos, para branquear a população. Ah, sim. Para branquear a população. Meu bisavô veio para o Brasil em virtude dessa política. Então você vê como é que são as coisas. É um país racista. País que acostumou. Eu sou de Teófilo Otoni, cidade interior de Minas. E lá as pessoas eram racistas. Racistas. Tinha frase assim, negro, quando surge na entrada, surge na saída. Os negros não frequentavam a mesma igreja dos brancos. Tinha um clube próprio. Aos negros é reservadas as funções mal subalternas. Por exemplo, sempre era considerada uma família boa quando ele tivesse uma empregada preta que não tinha jornada de trabalho, que dormia lá. Às vezes se via para a iniciação sexual das crianças, dos meninos brancos, né? Você vê, é uma coisa que entrou na cultura da sociedade, uma cultura perversa, uma cultura péssima. Mas, então, nós pagamos esse preço até hoje. Por exemplo, as balas perdidas da polícia do Rio só acham corpos negros. Engraçado, né? Só acham corpos negros. Esse caso de João Pedro, eu não sei nem se é correto falar em balas perdidas, Marcelo, porque era uma operação policial, foram dados 70 tiros na casa da tia do João Pedro, onde ele correu quando viu chegar a polícia armada, fortemente armada. Ele falou por telefone com a tia, falou, não, sai da rua, vai para casa, rápido. Vai para casa, fica aí não. E lá, tinha 70 tiros nas paredes. Mas não é uma bala perdida. Foi uma. Eles, por algum motivo, acharam que ali tinha gente que merecia ser chacinada, massacrada. Já é errado. Mesmo se fossem pessoas que tivessem... O dever da polícia é subjugar, é dominar. Só é lícito matar em defesa própria. Agora, tinha crianças desarmadas. Não partiu nenhum tiro de volta. Então, como você dá 70 tiros numa casa? Isso não é bala perdida. Isso é um método de tratar populações negras, né, que vivem nas periferias, nas favelas, nos conjuntos populares. Né? E o Rio de Janeiro é a pior de todas, porque o Rio foi o centro da escravidão no Brasil. Lá era a corte, lá que funcionava tudo. Né? Ali que funcionava o poder colonial, depois o poder da monarquia, o poder do império. E quando acaba, o mesmo grupo que fez a escravidão, que fez a colônia, que fez a escravidão, fez também a república. E sempre é assim, é alguém das elites que toma a iniciativa. Por exemplo, a independência do Brasil. Você pega os outros países, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, todos os países ali foram sublevações popular militares, de pessoas que se insurgiram contra o domínio colonial, contra a exploração colonial. No Brasil, quem declarou foi um membro da família real. Falou, independência ou morte. Antes que o povo faça isso, que era inevitável, estava havendo muitos movimentos no Brasil. Muitos movimentos. Muitos pela independência. Então, eles se antecipam e eles mesmos proclamam independência. Aí mantém o controle sobre o que vem depois da independência.
E quando veio a abolição, perdeu o sentido da monarquia. A monarquia existia para manter a escravidão. Se vai acabar a escravidão, acaba a monarquia. Quem proclamou a república? O monarquista, o mais monarquista dos monarquistas, que era o Marechal Deodoro. É sempre alguém do grupo racista, do grupo da elite, que vai se revezando o poder ao longo dos séculos. Né? Então, o Brasil tem esse racismo estrutural. Por isso que, quando houve a morte de George Floyd, em vez do... A única pessoa no Brasil que se pronunciou foi um negro racista, da Fundação Cultural Palmares, se chama Sérgio Camargo. É um cretino. Ele acha que a escravidão foi benéfica para o povo negro. Ele acha que Zumbi, ele falou, Zumbi é um filho da puta que escravizava pretos. Ó, ele é da Fundação Cultural Palmares. Palmares. Palmares, que é para preservar a história e a cultura afro-brasileira. Então, ele fala que perde até o sentido ele ser presidente da Fundação Palmares, que ele é o chamado negro de alma branca, racista, negro racista. Ele falou que o movimento negro no Brasil teve tantas conquistas, que luta contra as heranças da escravagismo, a desigualdade, a exclusão de direitos, né, e a humilhação que as pessoas negras vivem no Brasil. Ele falou que é uma escória maldita. O movimento negro são vagabundos. Olha, a única pessoa, então, ele é favorável ao que aconteceu com George Floyd, ele não é contra. O Bolsonaro, que é o presidente do Brasil, que é um racista, que tem um culto ao fascismo, as referências dele são fascistas. Benito Mussolini, o próprio Hitler, né? Ele e seus ministros. Ele, ao invés de lamentar em nome de um país que tem a maior população negra fora da África. Da África, sim. Isso é importante frisar. A maior população negra fora da África. Ele ligou para o Trump, o presidente americano, que tinha ameaçado colocar exército nas ruas para reprimir as manifestações, o protesto contra a estúpida morte, a covarde, a brutal morte. Por que ele não pôs ainda o exército? Porque está vendo uma coisa nos Estados Unidos muito interessante. Quem está indo para a rua protestar não são só os negros. Exatamente. São os brancos, são os latinos, são os jovens, são as mulheres. Por quê? Porque lutar contra o racismo não é uma tarefa dos negros. O racismo apodrece a sociedade. É tarefa de todos. Uma nação racista, metade da população é negra ou descendente de negros, é um absurdo. Você não abolir todo tipo de racismo. É tarefa dos brancos. Quem comete o racismo são os brancos. As mulheres sofrem muito no Brasil. Agora, a mulher não faz feminicídio, a mulher não estupra, a mulher não mata. Quem faz a violência contra a mulher é o homem. Então, não adianta só a mulher protestar. Tem que mudar a cultura dos homens. Pela luta cultural, mas pela força da lei também. Nilmário, eu queria só pegar, só para esclarecer aqui para as pessoas que o senhor citou o Zumbi dos Palmares. Para quem não sabe, o Zumbi dos Palmares ele foi um grande insurgente contra a escravidão lá no período colonial brasileiro, e ele, no Nordeste brasileiro, ele ajudou a fundar um grande terreno para abrigar pessoas que fugiam da escravidão. E eram todos os tipos de pessoas, inclusive indígenas, né, o Nilmar, que acabaram ficando no que hoje nós conhecemos por quilombos. Então, quando a gente fala a palavra quilombo aqui no Brasil, a gente remete muito a assentos de ex-escravos, ou seja, de insurgentes contra a escravidão. E um dos líderes de um dos maiores quilombos brasileiros é o Zumbi dos Palmares, que o governo federal, o governo nacional, tem uma fundação com o nome dele, a qual é dirigida aí, como o Nilmário disse, por uma pessoa não muito afeita aos direitos humanos, o Nilmário.
para não dizer, racista. né, para não dizer É. mais do que Ô, isso. Marcelo, deixa eu pegar uma carona com você. É que o escravagismo, a escravidão de milhões de pessoas, como foi o caso brasileiro, ele não é igual a um trabalhador que negocia, que tem seu sindicato. Ele não tem jornada, ele não tem salário, ele pode ele sofria castigos físicos. Sim, porque ele não é pessoa, ele é coisa, né? Ele é coisa, é objeto de trabalho, é coisa, é considerado coisa. Não era uma pessoa, era meia pessoa. Se É, ele batizasse, mudasse de nome e assumisse um nome cristão, que é cristãos. um absurdo, porque mudar de nome, a pessoa mudar de nome já é inconcebível. Olha só. Então, a única forma de luta do negro contra a escravidão era fugir. Eles fugiam e constituíam quilombos. Daí que foi a origem da polícia no Brasil eram as pessoas que eram pagas pela Casa Grande, pelo dono dos escravos, para perseguir escravos, para buscar os escravos fugidos, para matar escravos que resistissem. Né? A tortura era permitida por escravo, não era crime torturar um escravo. Quando acabou a escravidão, a história da escravidão foi queimada, porque o governo que entrou, republicano, queimou todos os documentos da escravidão. Todos. Então, se a gente quiser conhecer a história da escravidão no Brasil, tem que ir para os Estados Unidos, tem que ir para a Inglaterra, tem que ir para Portugal, tem que ir para a Nigéria, onde tem arquivos. Quem vai? Laurentino Gomes. Ele ficou 3 anos nessas bibliotecas, procurando as informações desse livro muito bom dele. É uma grande reportagem. É, exatamente. É uma grande reportagem. Mas, então, o quilombo é uma forma de resistência. Né? E o maior de todos foi esse quilombo lá da Serra da Barriga, em Alagoas. Eles ficaram quase um século. Sobreviveu a Zumbi, né? Zumbi e Dandara, que era a mulher dele, que eram os líderes que constituíram aquilo. No terreno ficaram. Dizem que chegou a ter umas 30 mil pessoas morando lá. Era uma coisa enorme, maior que grande parte das cidades brasileiras. Mas aí, quando isso passou-se uma ameaça, eles mandaram, então, várias expedições armadas para destruir. E foi uma chacina a destruição. Agora, em Minas Gerais, nós temos mais de 500 áreas quilombolas. Mais de 500, que Minas chegou a ser o estado com mais escravos. Ah, isso é No ano de, verdade. Isso é no verdade. ano, Só no abrindo ano de 1800. Sim, fala, Marcelo. rapidinho, é porque isso que o senhor falou é muito importante. Minas Gerais, o estado aqui onde nós estamos, foi um dos que mais recebeu escravos negros da África, porque no período colonial brasileiro, o país exportava muito ouro e diamante. E a exploração desses recursos naturais dependiam de mão de obra escrava. Portanto, nós fomos um dos maiores importadores de negros africanos nesse período. Pois não, É Nimário? verdade. Então, deixa eu falar uma coisa. No ano de 1860, a população da província de Minas Gerais, não chamava estado, ela tinha 2 milhões de habitantes. 1 milhão eram negros. 1 milhão, a metade. E por que era maior? Porque aqui tinha muito ouro e muitas pedras preciosas. Então, vieram escravos de todo o Brasil para Minas, para trabalhar nas minas. Hoje chama Minas Gerais, que era Minas, toda a parte. Minas tem 2 áreas. Tem a área Gerais, tem a área Minas. Minas é uma área montanhosa que tem muito minério, muitas riquezas minerais. Então, para cá vieram tanta gente, chegou a ser metade da população total. Atrair aventureiros de todo o país, para que queriam um enriquecimento rápido, mas também vinham os negros para trabalhar como escravos. Né? Então, por isso que aqui tem mais de 500 quilombos, ou áreas remanescentes de quilombos. E a partir do governo do Lula, quando eu fui ministro dos Direitos Humanos, nós criamos, além da Fundação Palmares, que foi um pouco antes,
nós criamos leis para reconhecer o direito das pessoas que moravam nos quilombos de terem a posse e a propriedade da terra, de terem políticas especiais de educação, de saúde, de incentivo à produção, eles não ficarem como pessoas excluídas, pessoas que estão dentro da sociedade e não participam dela, tá? Mas preservando seus costumes e tradições. Por exemplo, o Brasil, para nós, é um país multiétnico. Aqui é impossível, pela nossa Constituição, ter uma supremacia branca, então, como quer o governo Bolsonaro, como esse fascista que está no governo do país, né, que é contra os direitos humanos, a favor do racismo, a favor da homofobia. Ele também não reconhece o direito das mulheres, dos imigrantes, né, apesar dele vir de uma família de imigrantes. É. Ele acompanha a ideia do fascismo, supremacia. A Constituição não permite isso, não. Ela é multiétnica. Ela reconhece, dá a mesma importância aos negros, aos brancos que vieram da imigração, como a população originária, indígena, a população que estava aqui antes dos europeus chegarem, aportarem aqui no Brasil. Aqui moravam milhões de pessoas, né? Calcula-se que chegou a ter 5 milhões de populações originárias, foram dizimadas ao longo do tempo. Mas a Constituição ela reconheceu, e é multicultural. Ela não aceita a imposição de uma cultura sobre outra. Por isso que, quando eu fui ministro de Direitos Humanos, nós tivemos o ministro da Cultura, que era um artista pop negro, fantástico, Gilberto Gil, que é um apaixonado da África, né? Eu tenho um filho, Marcelo, chama Vitor Santana. Ele tem um movimento que chama Coladeira. Você podia entrevistá-lo depois. Claro, Coladeira com prazer. é um ritmo cabo-verdiano. Ah, É um ritmo cabo-verdiano, da Cesária Évora. Então, sim. ele chama Coladeira o movimento dele. Então, ele já foi dezenas de países levar o show Coladeira. Ele tem música no dialeto crioulo de Cabo Verde, tem uma grande artista angolana, tem um grande intelectual, Gualusa, que é parceiro dele de música, tem um outro companheiro, excelente compositor, violonista e músico, João Pires, que é português. Então, Cabo Verde, Angola, Portugal, Brasil. É uma articulação afro-brasileira, com Afro-brasileiro. país de língua portuguesa. E ele procura trazer para cá, quem que jogou no mundo da música cabo-verdiana? Foi Cesária Évora, foi Marlúcio. Eram pessoas assim que jogaram para o mundo inteiro a riqueza da música cabo-verdiana, né? Angola, pô, né? Você não vai entender o Brasil para você. Olha, nós temos, é importante você passar isso para os seus ouvintes da África. No Brasil, no governo de Lula e Dilma, que foi derrubado, agora temos o governo fascista, nós tornamos obrigatório o estudo da história da África. Sim. Ninguém vai conhecer o Brasil se não conhecer a história da África. Da África. Tamanha foi a influência dos africanos na constituição do Estado brasileiro. Para você conhecer o Brasil, você tem que conhecer Ouro Preto, Olinda, você tem que conhecer Diamantina, tem que conhecer Cerro, tem que conhecer dezenas de cidades, né, que têm tesouros arquitetônicos que os negros é que fizeram. Sim. Os negros é que construíram, né? Sim. Então, como é que você vai conhecer a riqueza do samba? De onde veio o samba? De onde vieram as religiões afro? Né? São tão fundamentais no Brasil para a cultura brasileira. Candomblé, a Umbanda. Né? De onde que vem? Né? Como é que não conhecer isso? Né? Já o idiota que está lá na Fundação Palmares, ele falou que as mães de santo são macumbeiras, dando uma conotação pejorativa e racista ao Pejorativo. termo macumbeira. Como é que pode um negro racista estar numa fundação dessa?
Saber se essa gente, algum dia, eles vão sair do governo e nós vamos ainda um dia levá-los a tribunais de crime de lesa humanidade. Que eu entendo que um crime que discrimina de maneira tão brutal a população negra, fundamental para a criação da pátria brasileira, é um crime contra a humanidade, não é contra os negros. É contra a noção do ser humano. Contra O a humano noção. não pode ser racista, não pode ter uma supremacia de uma raça. Nós somos da raça humana, é uma raça única. Agora, Nilmar, pegando um gancho nisso que o senhor falou, é uma coisa que eu observei bastante, que inclusive houve até pessoas que escreveram artigos aí na imprensa a respeito disso, que foi, Nilmar, uma comparação com o Brasil e os Estados Unidos. Porque, veja só, nos Estados Unidos, assim que a foto do guarda branco matando o homem negro viralizou pela internet, pouquíssimos dias, várias cidades norte-americanas começaram a protestar. Agora, aqui do Brasil, quando houve a morte da menina Agatha, da menina Kathleen, do menino João Pedro, nós verificamos manifestações, protestos pontuais. Eu pego o caso, por exemplo, da morte da Marielle Franco, a vereadora do PSOL, morta no Rio de Janeiro, uma mulher negra, uma política negra, que houve sim uma manifestação muito grande, passado-se um tempo, a poeira baixou, eu vou dizer assim, arrefeceu-se. Por que a gente, eu gostaria de um comentário seu, de ouvir a respeito disso. Por que assim, esses sucessivos desrespeitos aos direitos da população negra sempre assim ocorrendo e a gente assistindo de uma forma tão passiva? Por que isso? Esse que é um desafio no Brasil. Quando mataram a Marielle, devia ter havido movimentos igual tem do George Floyd. Mas ficam os negros sozinhos fazendo isso. Sim. Sabe? Porque a população branca ainda não entendeu que o problema do racismo não é um problema dos negros, é um problema dos brancos. Os brancos é que praticam o racismo. Mesmo gente que é progressista, mesmo pessoas progressistas, como não, às vezes não entendem isso. Então, quando vê um adolescente negro ser morto, uma criança negra ser morta, aquele músico Evaldo, 80 tiros, Sim. sem motivo nenhum, quando vê tudo isso, eles acham que é para os negros é que tem que protestar. Mas não, são os brancos. É igual aos Estados Unidos. Você olha a manifestação nesses 9 dias, Marcelo, você vê mais brancos do que negros. Sim. Os negros são 14% da população, eles são de luta, eles protestam. Mas lá, a grande novidade, a bela novidade lá, é que os brancos entraram na luta dos negros, tomaram como sua. Enquanto o branco, que não é racista, não tomar como sua luta do racismo, o racismo vai permanecer. Né? Você vê, nós fizemos, graças também ao movimento negro e a partir do governo Lula, que eu fui o primeiro ministro de Direitos Humanos do Brasil, nunca teve. Foi em 2003, foi criado o ministério, fui primeiro-ministro. Nós fizemos a lei das cotas. Ou seja, era obrigatório universidades públicas, institutos federais públicos, escolas técnicas federais, terem uma parcela de negros. Eu tenho uma neta que é médica, que está estudando medicina em Lavras, na universidade pública. Lá tem muitos negros agora. Mas 10 anos atrás, não tinha nenhum. No curso de medicina, de 100 negros, tinha um. Se tivesse. Em curso de relações exteriores, não tinha negro. Curso de engenharia, 1%, 2% de negros. Então, aí, nós criamos lei das cotas. Porque se negra a maioria da população no Brasil, é metade da população brasileira, como que você só tem 1% de negro na universidade pública? Né? Você tem que ter 50%. Então, hoje, felizmente, você entra em qualquer universidade pública no Brasil, tem negros em todos os cursos, até medicina, que era o curso das elites. Telemedicina, onde minha neta estuda, tem vários negros, tem vários
amigas e amigos negros, né? Nós queremos cota também para indígena. Nós temos a Universidade Federal de Minas Gerais, que é a mais antiga, a maior universidade de Minas, tem muitos alunos indígenas, muitos negros, muitos indígenas, e muitas mulheres, felizmente. Na universidade, as mulheres já são maioria. Então, para nós, é tão importante acabar com a discriminação por gênero da mulher, por orientação sexual, para gays, lésbicas, transexuais, travestis, intersexos, como para os pobres. Então, tem que ter, a universidade tem que colocar como obrigatória a inclusão de pessoas que vêm da escola pública. Senão, só vai ter escola privada. Quem tem dinheiro põe seus filhos nas melhores escolas e eles ganham a maioria das universidades públicas, Que são que as deveria melhores. que são as melhores, mas tinha minoria de pessoas da maioria da população. Né? O Brasil é um país extremamente desigual. Outra coisa, Marcelo, importante, você jamais vai entender que é um dos países mais desiguais do mundo, o Brasil, é o terceiro em desigualdade, sem conhecer o que aconteceu nos séculos da escravidão. E é ali que está a origem tanto da questão das mulheres, do patriarcalismo, do machismo, como também do estupro, da violência contra as mulheres. Né? O homem acha que ele casa com a mulher é dele, faz dela o que quiser. Pode bater, pode matar, né? Pode escolher que o papel da mulher é o papel do homem. Não é assim. Nossa Constituição, nossos tratados, a Declaração Universal fala que todos são iguais perante a lei. Não interessa orientação sexual, sexo, nem cor da pele, nem origem nacional. Você vem de outro país, você vem de... Né? Nosso país foi feito de imigrantes, né, Marcelo? Você Feito falou, de seu imigrante. avô, a sua família é de imigrantes, a minha também. Né? E olha que eu sou migrante dos dois lados. Eu falo que eu tenho pé na Europa e na África. O meu bisavô era italiano e a minha avó, ela tem descendência negra. Então, o Brasil é isso. O Brasil são só brasileiros, natos indígenas. São os únicos que estavam aqui antes de nós. Antes chegaram os brancos, os africanos. Primeiro à força, depois voluntariamente. Vieram para cá. E nós criamos, está tudo sob ameaça hoje. Nós temos que todo mundo nos unir em torno disso. Nós criamos, por exemplo, uma universidade afro-brasileira, na cidade de Redenção, no Ceará. Foi a primeira cidade brasileira a abolir a escravidão. 8 anos antes dela ser abolida no Brasil, foi abolida em Redenção. E lá tem uma universidade, metade dos alunos são oriundos da África, maioria de povos de língua portuguesa, e metade do Brasil. Assim, aqui a Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu estudei, sempre acolheu estudantes africanos. Ah, isso é verdade. Até para os estudantes do UFMG se acostumarem a conviver com pessoas de outra nacionalidade, mas sem os quais você não vai entender o Brasil. Né? Na música, na cultura, na religião e na cidade. Os negros que eram trazidos para cá, eles tinham profissões na África, tinham civilizações anteriores, muito anteriores. Eles conheciam astronomia, eram muito mais avançados em termos de engenharia, em termos de conhecimentos biológicos, do que os próprios brasileiros, que aqui estavam, muito Ah, mais. sim, isso é Então, fato. Assim, por exemplo, aqui no Brasil, né, nós temos as cidades como Diamantina, Ouro Preto, que são cidades históricas né, cuja arquitetura remontam muito período colônia. da escravidão aqui no Brasil. E uma coisa que a gente se pergunta como tudo aquilo foi se construído. Obviamente, né, hoje tá mais do que comprovado que foi com mão de obra negra, né, porque eles tinham um conhecimento de engenharia muitíssimo alto, né? Claro. Eu já visitei lugares, vou citar um, em Jacuí, uma fazenda onde tinha escravos,
que tinha uma fundição do século XVIII. Ora, 99% do Brasil não conhecia a fundição. Não. Não conhecia a fundição. O Brasil atrasou, só veio ter ferrovias no fim do século XIX, porque não tinha fundições, não tinha como fazer trilhos, vagões, né? Não tinha como. E importar tudo também era impossível, trazer tudo de fora. Então, só veio ter quando passou. Então, no século XVIII, já tinha, em vários lugares do Brasil, fundições que foram trazidas, foi tecnologia trazida da África, pelas pessoas escravizadas, né? Eles traziam muitos ensinamentos para nós, para a astronomia mesmo. Eles conheciam muito mais que nós. Sim, Nós que eu digo, os não africanos, não trazidos da África. Então, acho que não tem nenhum favor, não é questão só de compaixão, de pena, de dó, não. É de direito. é de Esse direito. país não existiria do jeito que ele é sem os negros. Não existiria. Não tem nenhuma única razão, nem econômica, nem histórica, nem social, nem religiosa, nem moral, para considerar a população oriunda da África, a população afro-brasileira, considerá-la inferior. A ela foi negado acesso aos direitos, é diferente. Tanto que quando um pouquinho que os negros tinham, por exemplo, um dos maiores, pessoas mais brilhantes do fim do século, que antecedeu a abolição, eram negros. Luiz Gama, o maior escritor da história do Brasil, Machado de Assis, o Joaquim Nabuco. Eram pessoas, olha, que história é essa? Entende? Por isso que eles não deixavam o negro chegar na universidade ou ter acesso ao ensino. Porque aí acabaria o mito de que os negros são inferiores. Os negros são ignorantes. Né? Quando eles têm oportunidade igual, eles são iguais ou superam. Né? Então, tem que dar oportunidade igual, é essencial nos direitos humanos. Ninguém pode ser Mário, excluído por discriminação ou preconceito. e preconceito, né? É. Agora, eu gosto sempre da gente debater esse assunto, embora, assim, né, pessoas no atual governo, aliás, eu diria o atual governo em si, enquanto instituição, embora ele não seja muito próximo a esses assuntos, enfim, mas eu acho importante a gente discutir isso, Nilmar, também do ponto de vista dos direitos, né? Porque não é questão de compaixão, né? É questão De é, direito. de direito, né? Agora, o Nilmar, eu quero apresentar aqui para a gente, para enriquecer ainda mais aqui a nossa conversa, alguns dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que mostram exatamente, o Nilmário, essa situação que o senhor acabou de nos falar, né? O senhor foi até a história brasileira, né? Contando um pouco para a gente a respeito do período da escravidão, né? Em que negros eram objetos, eram coisas de trabalho, né? Não eram reconhecidos enquanto humanos. E apenas uma parte, né, os que eram batizados como cristãos, que eram meio humanos, né? E isso, Nilmar, foi uma situação, você trouxe um dado aqui para a gente muito interessante, que isso foi uma situação que nós convivíamos com ela há pouco menos, aí, um pouco mais de 122 anos atrás. Ou seja, muito provavelmente, ou o meu bisavô, ou no máximo o meu tataravô, por exemplo, né, nós estamos falando aí nem de 5 gerações, conviveu com essa situação. Ou seja, existem gerações ainda que estão muito próximas à escravidão aqui no Brasil. E eu acho, o Nilmário, aliás, estou convicto de que os números que eu vou apresentar aqui para a gente, para enriquecer a nossa conversa, mostram exatamente as consequências desse período. O primeiro número que eu quero chamar aqui a atenção é um número que diz respeito, Nilmário, a respeito da renda. São números, como eu falei, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mostram o seguinte, relativos a 2018, deixando claro.
que mostram o seguinte, que naquele ano, em média, a população branca ganhava, a população que se autodeclarava branca, ganhava R$ 2.796, o que equivale a $549 atualmente. Enquanto que a população negra e parda ganhava, em média, naquele ano, R$ 1.608, o que equivale a $316. Ou seja, nós vemos aí que a população branca ganhava naquele ano o dobro, né? O dado mais atualizado aqui do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Outro dado, Nilmário, para a gente ter um olhar mais apurado a respeito da situação da população negra, diz respeito ao nível de instrução dessas pessoas. De acordo com dados ainda do IBGE de 2018, 9,1% das pessoas autodeclaradas negras e pardas, 9,1% de toda essa população não tinha nenhum nível de instrução, enquanto que esse mesmo percentual na camada das pessoas autodeclaradas brancas era 4,3%. Ou seja, nós vemos aí, então, portanto, que a população negra é mais instruída do que a população branca, né? Mais outro dado aqui que diz respeito... O contrário. O contrário, isso, exatamente. Exatamente. O outro dado, e para finalizar aqui, trazendo esses dados aqui, para não ficar a nossa conversa muito numérica, que diz respeito à taxa de homicídios aqui no Brasil. Um dado relativo a 2018 mostra que o total absoluto, né, de homicídios aqui no Brasil foi de 65.602. A taxa e isso é um número que me chamou muita atenção, de homens negros ou pardos entre 15 a 29 anos, foram 27 milhões, arredondando, 26.999, 27 milhões, né? 27 mil, 27 mil. 27 mil. Exatamente. 27 mil. 27 Quase mil. 28 mil. De 65 mil, 28 mil. E é exatamente, Nilmário, na população de 15 a 29 anos, ou seja, uma população jovem. Portanto, o que esses números querem dizer para a gente? Que o país está matando jovens negros. Diante desses números, isso corrobora todo esse histórico que o senhor nos fez, mas tratando especificamente dos números do homicídio, Nilmário, há alguma coisa que explique especificamente esses números? Racismo. Mesma coisa. Aqui o Brasil, terceiro maior população carcerária do mundo. Que é uma porcaria isso. Isso aí é péssimo para o Brasil. O Brasil tem quase 800 mil presos. E a esmagadora maioria são negros. Agora, a gente sabe que tem ladrão branco, corrupto branco, homicida branco, estuprador branco. Mas por que tem essa imensa maioria de negros? É porque, por exemplo, os negros moram pior que os brancos. Eu vou muito nas vilas, favelas. Minha vida foi isso a vida inteira. Você chega numa favela, você achar um branco é muito difícil. Agora, eu moro no bairro Santo Antônio, um bairro de classe média. Aqui a polícia não chega com a arma na mão, com o corpo lá de fora da janela, não pega jovens que estão andando na rua, manda encostar na parede, esvaziar a mochila, não manda abrir as pernas, não faz um revista humilhante. Por que faz só em bairros pobres de favela? É sempre uma luta nossa, direitos humanos, junto às polícias, que a maioria são negros também, né? Para não fazer isso, não tratar de uma forma tão estúpida a população negra, de forma tão discriminatória. Né? O que é um suspeito? Suspeito é aquela pessoa que está com a arma na mão, fazendo alguma coisa que leva à atuação policial. Mas no nosso país,
Quem mora em determinada a área é suspeita. As pessoas que moram são suspeitas, sem ter feito nada. Pode ser que 95% da população não tem nenhum delito, mas são tratados como suspeitos, pela cor da pele, pelo lugar que moram. Os jovens são... Então, quer dizer, o jovem já nasce com aquela coisa, com aquele sentimento de perseguição, de opressão, de humilhação, tá? De ser tratado de uma forma tão discricionária, né? Tão violenta. Então, isso leva também a uma certa revolta, né? Então, por que a população carcerária? Porque a justiça é classista e racista. A justiça é mais dura. Com uma pessoa comete um delito que não precisaria encarcerar. O Brasil precisava ter 800 mil presos. O custo de um preso é altíssimo. Investir mais em educação, em escola de tempo integral, em profissionalização, de investir nisso, melhor moradia, moradias decentes, né? É isso que deve fazer. Agora, só aumento o número de presos e de instalações penitenciárias caríssimas. Nós temos um sistema prisional aqui, Marcelo, você deve conhecer, chama APAC. É da sociedade civil, não é estatal. Não é estatal, ela é sociedade civil. Minas tem uns 3 mil presos nas APACs. A APAC, praticamente, todo mundo, 90% que vai para lá é ressocializado, volta para a sociedade. Já no sistema prisional comum, só 30% ressocializa. 70% volta para reincidente, volta para a criminalidade. Porque já, inclusive, lá dentro do sistema prisional, eles não têm acesso à educação, à saúde, à assistência psicológica, a um tratamento humano, humanizado, né? Então, as prisões aqui não recuperam, não dão chance da pessoa mudar de vida. As APACs, pena que são poucas, né? Minas tem, no máximo, dá mais de 4 mil pessoas em APACs, quase 5 mil. E recupera. Muito mais do que no sistema prisional. Você vê, vai também ter um sistema socioeducativo. Quando tem 18 anos, não vai para o sistema prisional comum, vai para o sistema socioeducativo. A maioria são negros também. Agora, como lá tem escolas obrigatórias, 70% abandona a criminalidade. Quando termina suas... No sistema comum aí é 30%, no sistema socioeducativo 70%. Por quê? Porque ela tem escola, lá não pode ter excesso de meninos e meninas amontoadas, igual no sistema prisional aqui, um absurdo. No lugar cabe 5, tem 30. Como é que vai ressocializar? Isso aí é uma fábrica de bandidos, a sistema prisional. E a maioria são negros. Apesar que, né, a justiça é classista também. A justiça prefere condenar os negros. Penas mais rigorosas, penas de reclusão, né? Não dão penas alternativas, se comete delitos. Tem delitos simples, são tratados com enorme rigor. Sabe? Eu fui preso político durante a ditadura militar. Tem muitos anos nas prisões. Passei 3 anos e meio em prisões. E lá já era assim. Eu fiquei no Carandiru 1 ano. Acabou, né? Foi. Implodiu o Carandiru. No Tiradentes, fiquei lá quase 1 ano. Maioria negros também. E superlotação. Ali não tem ressocialização. Então, nem na ditadura, nem na democracia. Então, nossa democracia é uma democracia fraca. Por quê? Porque ela não dá oportunidades iguais para as mulheres e para os negros. São muito desiguais. Para pior. O Brasil nunca vai ser uma democracia estável, profunda, enquanto não der igualdade de oportunidade para todos, independente da cor da pele, do sexo, da orientação sexual. Uhum. Nilmário, existem, pegando um gancho nisso que o senhor falou, né, que é a respeito da questão da educação. Só para deixar claro aqui para as pessoas, aqui no Brasil, até o momento, né, existem 2 tipos de sistemas carcerários que estão vigentes, que é
o normal, que é prender o bandido, né, e deixá-lo dentro de uma cela, e tem, né, o sistema APAC, que ele tem outra conotação, que é uma coisa mais humana, eu diria, né, com um teor mais de ressocialização, enfim. E ele tem, e dentro desse sistema APAC, você tem, como o próprio Nilmário disse, você tem a questão também da educação embutida. E também no sistema socioeducativo, que é o sistema destinado para jovens que cometem, enfim, infrações. Agora, uma coisa muito interessante, Nilmar, que, por exemplo, que nos anos ali de 2011, 2012, foi algo bastante noticiado, que foi a questão das UPPs no Rio de Janeiro, né? As UPPs, para quem não conhece, são as unidades de polícia pacificadora. Basicamente postos da polícia que são criados nas favelas e nos morros, e isso ocorreu sobretudo no Rio de Janeiro. Uma coisa, Nilmar, que eu observei, que todo mundo deve ter observado, foi que o Estado se fez presente por meio da polícia, subiu ao morro a polícia, postos da polícia, mas a gente via poucos institutos escolares, poucos aparatos culturais, ou seja, subiu o braço armado, mas não subiu serviços de educação, cultura, enfim. E hoje a gente vê aí toda essa situação do Rio de Janeiro novamente se repetindo, toda aquela situação que as UPPs queriam combater, ou seja, elas não conseguiram combater. A falta de educação, o Nilmar, aqui no país, é um dos agravantes para toda essa situação da população negra aqui no Brasil. Se a gente for pensar na população negra, moradora das zonas mais carentes do país, a gente poderia tentar. A gente pode fazer um paralelo de que são essas as pessoas que mais são encarceradas? Claro, com certeza. Você tem outra coisa também que você podia acrescentar aí: saneamento. Metade do país não tem acesso a saneamento. Às vezes tem água potável, mas não tem esgotamento sanitário. Às vezes não tem nem água potável. Foi nessa crise agora do coronavírus, começou com os ricos. Veio da Europa, de avião. Chegou nos bairros mais ricos, nas cidades mais ricas do país. Mas depois que propagou, quem morre são os pobres. Os que não podem fazer isolamento social, que é essencial para poder combater, impedir a propagação rápida do vírus e colapsar o sistema de saúde. Por quê? Porque eles moram em locais que não têm condições de ficar. Tem como uma criança negra que mora nos aglomerados, nas favelas, você citou Rio de Janeiro, vários casos aí, eles são criados na rua. Na rua porque não tem lugar dentro de casa para poder ficar. Por isso que eu acho, viu, Marcelo, que para você ter realmente uma política de igualdade, você tem que ter muita creche para todos. Creche. Que 30% dos lares brasileiros é a mulher sozinha. Ela é a chefe de família. Ela sai 5 horas da manhã para trabalhar, volta 8 horas da noite. E onde ficam as crianças, seus filhos, enquanto ela está indo buscar a comida e a renda da família? Né? Se não tiver creche, não tiver escola tempo integral, não vai ter igualdade nunca. Né? E agora nós estamos vendo que esse governo é fascista, esse governo do Brasil, governo federal, governo Bolsonaro, ele não dá atenção nem a creches, nem ao ensino infantil, e está voltando atrás da escola de tempo integral. O que é escola de tempo integral? São os 2 períodos na escola. A melhor alimentação de uma pessoa pobre é na escola. Sim. A merenda, Sim. É o lugar que... Só dar um exemplo aqui, Nilmário, desculpa te atrapalhar, é porque assim, eu na minha vida inteira eu estudo escola pública.
E eu tinha colegas, isso há muitos anos, que iam à escola, e eles falavam isso com as professores, que iam à escola para comer. Os pais me mandavam para comer. Eu tive colegas na minha sala que eram desse jeito, que iam para a escola com irmãos, enfim, para comer. Né? Era a melhor refeição, mais digna. Então, olha só, eu acho que qual que é a lição? Esse coronavírus aí, então, vou pegar um caso, Fortaleza, a cidade tem uma crise sanitária muito grande. A coronavírus chegou lá, assim, uma família riquíssima, foi fazer uma festa de casamento na Bahia, um avião de convidados, o avião foi alugado para levar os convidados. Esse pessoal se infectou na Bahia e levou. Então, começou no bairro Meireles, um bairro de classe alta. Mas depois que o vírus propagou, hoje quem morre são os pobres, que vão nas favelas, nos conjuntos populares, nas moradias precárias, né? Nas ocupações. É esse povo que está morrendo. Porque as pessoas de classe mais altas faz a quarentena, pode ficar dentro de casa, tem renda para isso, né? Tem plano de saúde, tem hospitais que pode atender. Agora, o povão é SUS, é o Sistema Único de Saúde, Sistema Público de Saúde. Mas, como esse pessoal racista que está no poder e que é contra também as mulheres e não dá valor às políticas públicas igualitárias, esse pessoal fica mais exposto, fica mais vulnerável à propagação da doença. Né? Tem que lavar as mãos. Tem lugar que não tem água. Quantas milhares de residências que não tem água? Aqui em Belo Horizonte, uma das coisas que nós, direitos humanos, reivindicamos é que tivesse nas ruas, para os moradores de rua, para quem trabalha nas ruas, pias espalhadas pela cidade, banheiros, para poder lavar as mãos, para evitar o contágio. Né? Distribuir máscara para todos. Não é isso? O acesso ao álcool em gel, para também proteger do contágio. Né? Que a maioria da população não tem nada disso. Né? Então, a questão também do saneamento é um direito que nós até hoje não conseguimos avançar muito. Mesmo dos governos que eu participei, que é os governos Lula, pois eu não fui membro do governo da Dilma, mas eu fui deputado federal, fui secretário de Estado, enfim, tive sempre participação, décadas e décadas. Não conseguimos chegar no saneamento. Abrimos escola, levamos a saúde, no SUS, né? Criamos programas, por exemplo, tinha 3 milhões de moradias no Brasil, não tinha luz elétrica. Mas a maioria eram negros, viu? A maioria negra. E não tinha luz elétrica. Se não tem luz elétrica, século XXI, então, fizemos um programa. Né? Cidades do interior, que as crianças moram longe, fizemos transporte escolar. Mas não tem uma criança fora da escola, que é lá que ela vai aprender, lá que ela vai alimentar decentemente, entendeu? Vai ter alimentação. E criamos programas também com Bolsa Família, foi criado em 2003. O que é o Bolsa Família? Completar a renda da família pobre, desde que a família põe a criança na escola. Só recebe quem tiver criança na escola. Só recebe a mãe que vai 3 vezes por ano no posto de saúde, para cuidar da sua saúde. Uhum. Olha só. Isso muda muita coisa, né, Marcelo? Muda muita coisa. Completamente, né? Completamente. Segundo a ONU, mudou o perfil, inclusive, brasileiro de uma maneira tão drástica que em 2014 o Brasil foi retirado do mapa da fome, né? Mas, infelizmente, estamos voltando desde então. Está voltando. E essa pandemia, como ela atinge desigualmente os desiguais, os mais pobres, os negros, vão sofrer dobrado, mais uma vez. Então, o Brasil que vai sair da pandemia, eu sou favorável, por meios legais, afastar esse cara, um genocida para mim. Um cara que não usa o seu poder de presidente para coordenar um esforço, para mitigar, para reduzir a pandemia,
ele nada, ele cruzou os braços. Para ele, tem uma pessoa que é membro do governo, que trabalhava no Ministério da Economia, uma tal de Solange, não sei das quantas, falou que essa pandemia tem um lado positivo, que morre muito velho, isso diminui o prejuízo da previdência social. Ora, para direitos humanos, ele não faz diferença a pessoa ao nascer e ao morrer. A pessoa humana é uma só. Ela é bebê, ela é criança, ela é adolescente, é jovem adulto, é adulto e é idosa. É a mesma pessoa, vários ciclos da vida. Você não pode tratar as pessoas mais velhas, são descartáveis, pode morrer primeiro que ela. Não pode. Crianças, puxa, você privar de direitos crianças que vêm da pobreza é privar do futuro. A criança que não tem creche, a vida inteira vai ser desigual, vai estar atrasada. Que uma criança que teve creche, teve ensino infantil, ela vai chegar no ensino fundamental já atrasada, sabendo muito menos do que a criança que teve creche, teve ensino infantil. Essa aí já, a criança tem uma idade entre 2 anos e meio, 4 anos e meio, que ela tem uma explosão de inteligência, né? Eu tenho netos, filhos. Puxa, a fase mais gostosa dos filhos é a partir de 2 anos e meio, que cada dia dá um show de inteligência nova. Você fica, como é que essa criança aprendeu isso? E quando ela tem a creche, ela tem onde socializar isso, onde aprender e transmitir as suas descobertas diárias, né? A criança não tem nada disso, que é criada na rua, na desigualdade, com alimento pior, sem acesso à cultura, sem acesso à leitura, ao teatro, ao cinema, à música, sem teatro. Ué, claro que ela já vai ser desigual o resto da vida, né? Por isso que, para combater a desigualdade, tem a desigualdade racial, a desigualdade de gênero, mas está associada à desigualdade social. Você procura os mais pobres, são negros. Procura, sofre mais violência, são as mulheres. Se a mulher é negra, ela sofre duplamente. Sofre por ser mulher e sofre por ser negra, né? Sofre duplamente. Então, não há combate à desigualdade sem combater o racismo, né? Então, é isso. Por isso que nós introduzimos, foi uma mineira, chamada Macaé Evaristo. Ela foi do SECADI, uma secretaria quando o Haddad era ministro da Educação e depois o Renato Janine Ribeiro. Ela que foi para lá. E foi quando ela era secretária de Educação para a Diversidade, SECADI, foi que aprovamos no Congresso a obrigatoriedade do ensino de História da África, ela que começou a implementar isso. Ela é uma pessoa fantástica. Também outra grande pessoa para você entrevistar, viu? Macaé Evaristo. Secretária de Educação aqui do estado, né? Foi secretária de Educação, foi municipal. Sim, municipal. Agora ela não está com essa função. Mas é militante negra. Ela tem uma prima que é uma das melhores escritoras do país hoje, Conceição Evaristo. Ah, sim, sim, sim. Inclusive, eu quero até procurá-la depois a respeito para fazer uma entrevista com a Conceição. A Conceição Evaristo, para quem não sabe, é referência atualmente na literatura brasileira, né, Nilmário? Literatura brasileira. E mostra, ela é uma prova viva. Assim, ela é uma pessoa que veio de uma favela, veio da pobreza, né? Quase, enfim, toda forma de marginalidade ela conseguiu superar. É uma escritora notável, né? Então, muito. Notável. Então, ela derruba na prática esse mito que os negros são inferiores, intelectualmente inferiores, né? Macaé, Conceição. A Conceição, né? Uhum. Nilmário, agora, eu gostaria só antes, aliás, eu gostaria de um comentário do senhor para a gente aqui finalizar, que é o seguinte, em relação à questão de movimentos recentes aí, pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, do Congresso, a volta da ditadura, mas antes, como o senhor
tocou nesse assunto, eu gostaria só de mostrar para as pessoas o livro que o Nilmário falou, é esse aqui, que se chama Escravidão. Ele foi escrito Sim. pelo jornalista Laurentino Gomes e foi publicado pela editora Globo Livros. Ele é uma grande reportagem, né, como você mesmo disse, e assim, eu tô lendo esse livro atualmente, e assim, eu creio, isso é a minha opinião, para qualquer jornalista e estudante, seja de história, de direito, de arte, tanto assim, brasileiro como angolano, ou outros outras pessoas de outros países da língua portuguesa, eu acho um livro fundamental, porque o Laurentino ele explicou assim, passo a passo de como se deu todo o processo de escravidão aqui no Brasil. Então, eu acho assim, fantástico nesse Verdade. sentido, sabe? Tá bom. Então, Agora, para responder o que você perguntou, eu escrevi um livro, sim, chama Histórias que Vivi na História. Aí eu conto como que eu comecei minha cidade, Teoflotone, quando que eu entrei na esquerda, pela Igreja Católica, quando teve o Concílio Vaticano II, tinha um bispo em Araçuaí, perto de Teoflotone, negro, pouquíssimo no Brasil, Dom José Maria Pires, que ele pedia perdão ao povo brasileiro por a Igreja ter apoiado o absurdo da escravidão durante tantos séculos. E foi ali que eu comecei. E depois vim morar em Belo Horizonte, integrei a resistência à ditadura militar, que durou 21 anos. Fui perseguido político, fui condenado, fui pedir direitos políticos, passei muitos anos nas prisões, passei pelo centro de tortura, vários centros de tortura. E eu conto, é isso aí que você perguntou. O Brasil teve raríssimos períodos democráticos. O maior período democrático da história de 520 anos de Brasil foram os 30 anos, 32 anos que nos separam da Constituição de 88. Foi o maior período. Ele que está em risco agora. Como que ele foi conquistado? Uma luta que teve as diretas, milhões de pessoas foram às ruas, exigiu o fim da ditadura. Várias classes sociais se uniram, né, para tirar os militares do poder e trazer a democracia. Sem democracia, não teria havido história da África, não teria havido cotas para os negros, não teria havido universidades públicas espalhadas pelo Brasil, não teria havido escolas técnicas de alta Bolsa qualidade, Família. a Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, que estava começando a dar o acesso à moradia decente para as pessoas. Não teria havido tanta coisa, né? Cultura, né? Que cultura não era a elite do Rio e São Paulo. Cultura tudo se produz no Brasil, inclusive pelos negros. Qual que é a música mais importante do país? Da cara do Brasil, não é o samba? O samba. É o samba. Depois que aboliu a escravidão, durante décadas, o samba era considerado uma música de bandido. Era perseguido o samba, porque era coisa associada a negro. Coisa da favela, do vagabundo, do malandro. Né? Tinha prisão não é isso? E hoje o samba é um patrimônio da humanidade hoje. Né? Então, eu conto isso. Agora, tem gente que nunca aceitou o Brasil ser igual. Né? Nós, apenas 4 anos atrás, 5 anos atrás, nós acabamos com o chama Lei para Empregado Doméstico, que era um remanescente da escravidão. No prédio que eu moro, tem um lugar que a gente não usa, obviamente, eu nunca usei, que é um quartinho de empregada. Sem janela, minúsculo. Né? A empregada dormir na casa significava quase uma escravidão, porque ela não ia embora para a casa dela. Ela dormia, trabalhava até de noite, a patroa e o patrão saía, ela ficava tomando conta da casa, das crianças, ficava fim de semana, não recebia férias, não tinha descanso semanal, não tinha jornada de 8 horas. Não. Tudo que todo trabalhador tem, empregado não tinha. E não é pouca gente, não. É 5 milhões de pessoas, 98% mulheres. Né? E agora eles estão querendo retroceder nisso tudo. Só não retrocederam, Marcelo,
que pela nossa democracia, nós damos um grande poder ao STF, ao Superior Tribunal Federal, ao Supremo Tribunal Federal. E nós damos uma separação de poderes, o Congresso, o Judiciário, Legislativo e Executivo. Esse Bolsonaro, o sonho dele é ser um ditador. O sonho é esse. Não tem nenhum limite, mas para isso ele tem que acabar com a Constituição. Por isso que eles têm tanto ódio ao STF. Porque tudo que ele faz que é contra a Constituição, o STF derruba. O papel do STF é cumprir a Constituição. Então, ninguém pode se sobrepor à Constituição. Ninguém está acima da lei. Né? E daí o Congresso também. Milhões de pessoas perderam seus empregos, já estava desempregado. Quando veio a crise, como é que faz? Não tinha mais trabalho. Né? O Bolsonaro queria dar R$200 por família. R$200 são $40. Quem vive com $40? Uma família com 3, 4, 5 membros, 7 membros. Né? Aí o Congresso que passou para 500, depois 600, ficou 600, que é pouco, que é irrisório. Irrisório. Eu fui deputado 4 vezes federal. A gente lutava na década de 90 por um salário mínimo de $100, porque nunca chegava a $100. Aí, uma certa época, né, quando eu fui ministro, a partir de 2003, quando veio o governo do Lula, quando veio, né, que cumpria a Constituição integralmente, ele chegou a mais de $300. É por isso que o povo melhorou de vida. Os ricos ficaram mais ricos, porque os pobres podiam reformar sua casa, ter roupa melhor, tratar de dente, ter óculos, né, viajar. Né? Quando o pobre começou a viajar de avião, nossa, aí a velha Casa Grande ficou indignada. Avião não é coisa para pobre, não é coisa para preto. Né? Então, aí, você não podia um pobre entrar no mesmo shopping center do que o rico. Né? Então, é isso que nós temos que fazer no Brasil. Nós temos que continuar um trabalho cultural da igualdade de todos. Ninguém é melhor que ninguém só pela cor da pele, pelo sexo, pela orientação sexual, pela origem nacional. Se veio do Vale do Jequitinhonha, se veio do Nordeste, que no Brasil tem isso também. Quem vem do Vale do Jequitinhonha, de onde eu venho, é um ser inferior. O bom é quem é da região centro, do sul e triângulo. É uma bobagem isso aí, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem a menor sustentação científica, fática ou histórica, mas preconceito é assim, ele não tem muito compromisso com a verdade. Eu escrevi vários livros. Essa História de Vida e História é o último deles, é o 5º livro. Todos tratam disso. A busca da memória e da verdade. Lê o livro do Laurentino. Conhecer o período do escravagismo. Conhecer a verdadeira natureza da colônia. O que é aquilo, o legado que aquilo deixa para a desigualdade, para a coisa. Claro que a marcha humana sempre traz coisas positivas. É evidente que basta olhar Diamantino, Ouro Preto, você citou aí, para você ver que maravilhas vêm da colônia, do sistema colonial e do período do escravagismo. Mas o Brasil só vai ser um país que nós queremos quando todos forem tratados igualmente. Né? A nossa lição é essa. Invejar um pouco dos jovens americanos que estão lá nas ruas protestando, como não fizemos aqui na época da Marielle. Sim. Não fizemos isso. Não fizemos. Devia ter feito. Devia ter tomado as ruas. Muita gente foi. Eu e milhares fomos para as ruas, mas é uma minoria. Uma minoria. Porque ela é preta, que veio da favela. Eles falam assim, o que será que ela fez para merecer a morte? Nada. A não ser uma preta da favela que estava subindo, crescendo como líder. Porque dizia a verdade. Então, a busca incessante da verdade, da memória, só isso é que nós vamos ter um presente e um futuro melhor.
Mário, chegamos ao fim aqui da nossa conversa. Eu te agradeço imensamente. Muito obrigado mesmo por ter disponibilizado o seu tempo aqui com a gente e de disponibilizado o seu tempo também aqui com os espectadores aqui do Conexão África. Muito obrigado mais uma vez. E eu te convido assim para outras e outras conversas, né? Afinal de contas, são mais aí de 50 anos, né, na luta política, né? O senhor, inclusive, é um dos líderes hoje daqui do Conselho Estadual de Direitos Humanos, né? Enfim, a gente tem muita pauta ainda para a gente conversarmos juntos, né? E também um dia a gente poderia aqui, eu tenho esperança de conseguir, de a gente aqui do Conexão trazer um dia o Laurentino Gomes e a gente, quem sabe, poder debater nós dois juntos com o próprio Laurentino, né? Autor aqui Tá do bom. Escravidão, né? Eu vou te mandar pelo WhatsApp um telefone da Macaé Evaristo. Ah, sim, ótimo. Essa mulher é fantástica, espetacular. Essa mulher que merece uma grande conversa aí. Ela viveu experiências notáveis. Ela deu aula em favelas uma parte da vida dela, dedicou aos pobres, aos negros, às crianças, né? O melhor da vida dela, uma inteligência privilegiada dela. Vou te mandar para você, você pode procurá-la. Você vai gostar muito de conversar com ela. Ótimo, Vai ótimo. aprender muito, que eu não aprendo. Obrigado, Marcelo. Nilmário, Estar com muitíssimo você. obrigado mais uma vez, viu? Até mais.